A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa hoje nós contamos mais uma vez com a participação especial do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor da nossa querida STEADEB. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez e eu gostaria de externar a minha alegria de poder contar com o senhor mais uma vez nesse programa. Obrigado, professor Givanildo. Sempre é um prazer e uma imensa alegria estar nesse programa, porque eu sinto que aquelas pessoas que nos assistem e nos ouvem têm desejo de aprender a palavra de Deus e nós temos também essa vontade, esse desejo de ensinar, de repassar aquilo que já aprendemos. Muito bem, é bom lembrarmos, nós estamos aí numa jornada teológica, posso dizer assim, estudando sobre o livro Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã, mas lembrando que o professor Saulo Soares, ele é escritor da nossa editora Bereia, ele é também professor do nosso seminário, da STEADEB, a Escola de Teologia das Assembleias de Deus do Brasil, e o professor Saulo já editou 3 livros, já lançou 3 livros, O primeiro é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo. Se você deseja conhecer melhor sobre esse período da Grande Tribulação, conhecer as profecias acerca do Anticristo, não deixe de adquirir esta obra. Também É Jesus de Nazaré o Messias, esse livro que trata das profecias messiânicas, provando à luz das Escrituras, das profecias bíblicas, que Jesus é o Messias esperado dos judeus. E nós estamos aqui numa série de entrevistas sobre Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã. Já estamos no capítulo 12, o penúltimo capítulo do livro. Já tratamos de diversos assuntos acerca do povo judeu, da nação de Israel, acerca da igreja. Já estamos falando sobre os eventos escatológicos, falamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, falamos sobre o milênio. E o programa hoje está imperdível. Hoje vamos falar sobre o que ocorrerá após o milênio, Esse período aí descrito nos capítulos 20 do livro do Apocalipse, Nós vamos tratar hoje, por exemplo, sobre a última revolta de Satanás, vamos tratar sobre a guerra de Gog e Magog, sobre o juízo final, muitos eventos escatológicos vamos comentar hoje, o programa hoje está imperdível. E eu gostaria, professor, de já iniciar fazendo essa pergunta para o senhor, de acordo com as profecias bíblicas, o que ocorrerá após o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo? Bem, professor Givanildo, após o milênio, ocorrerá que Satanás será libertado. É o primeiro ponto. No segundo ponto, haverá a batalha de Gog e Magog. No terceiro, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está o anticristo e o falso profeta. E quarto, haverá o juízo final. E o quinto ponto, haverá novos céus e nova terra. Então nós podemos perceber, professor, que esta sequência está de acordo com o livro de Apocalipse, Sim. Porque Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6, trata do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10, trata exatamente dessa última revolta de Satanás, e onde ocorrerá também a guerra ou a batalha de Gog e Magog. Depois, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, Todos esses eventos estão em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10. Dos versículos 11 a 15, tem o juízo final, e em Apocalipse capítulo 21 e 22, trata exatamente dos novos céus e nova terra. Eu sei que não será possível nós comentarmos todos esses eventos hoje, porque é muito assunto para ser abordado, mas eu gostaria que o senhor respondesse, professor, qual a razão de Satanás ser solto? A gente já viu aqui nos programas anteriores que uma das bênçãos do milênio é que Satanás estará preso, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 6, mostra isso. Um anjo forte desce do céu e prende Satanás. Então, durante o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás está inoperante, ele estará preso. Mas, por incrível que pareça, de acordo com as profecias bíblicas, Satanás será solto. E a pergunta é, para quê? Por que Satanás será solto depois do milênio? Deus tem propósitos, Ninguém pode
alcançar a salvação sem primeiro ser testado. Ser testado. Tem que haver um teste. Adão e Eva foram testados no Éden. Se passassem, permaneceriam e o mundo seria uma bênção. Sim. Não passaram no teste. Está hoje essa problemática no mundo. Depois que Adão e Eva pecaram, que a humanidade caiu em desgraça, Deus enviou seu filho. Sim. Melhor, chamou Israel. Israel não passou no teste. A gente já viu isso nos programas anteriores, isso. Então Israel foi testado com a lei mosaica e não passou no teste. Aí por isso que vem a nova aliança profetizada por Jeremias. Isso. Entra a igreja. Todo crente é provado. Todo crente é testado. Pedro chega a dizer que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia fala de pessoas que permaneceram, que morreram, certo? Os heróis da fé permaneceram, mas tem outros que sucumbiram ao pecado. Mas quem resistir será salvo. A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim será salvo. Assim, salvação só se adquire com teste. Quando entrar o reino milenar, vai entrar os grupos de pessoas que vimos. As pessoas em corpo de glória, sim, como vimos nos programas anteriores. Sim. Haverá as ovelhas que entrarão em corpo físico normal, casando-se e se dando em casamento. E haverá os pequeninos irmãos que são Israel. Israel e também os gentios em corpo naturais entrarão no reino milenar. Já quem tem corpo de glória trabalharão praticamente no invisível. Estas pessoas que entrarão no reino milenar já foram testadas. Sim, sim. Saíram vivos da grande tribulação. Sim, sim. Mas vai nascer pessoas. Isso. Vai nascer gente. Israel vai evangelizar essas pessoas. Haverá justiça universal e um governo teocrático. Mas o homem não foi modificado interiormente. Isso. O homem continua com a sua tendência delinquente. Aqueles que passaram no teste conseguiram passar por essa tentação. Mas os que vão nascer, muitos deles, a sua tendência, a sua inclinação para o mal vai afluir. Mas por que eles não pecam? Como hoje existe o pecado? Porque o arqui-inimigo está preso, que é Satanás. Assim, há algo no coração que lhe leva a não aceitar os ditames divinos, mas também não tem coragem para se levantar. Agora, essa geração, que estarão viva no fim do reino milenar, serão testada pelo tentador, o arqui-inimigo das coisas divinas, Satanás. Então, ele será solto para isso. Por isso que, ao ser solto, as pessoas podem perguntar, mas logo ele, por que não outro? Ele é o estrategista da coisa. Ele é o estrategista da miséria. Ele é o estrategista para se levantar contra Deus. Então, seus subordinados ficarão com pouca força para trabalhar isso. Então, ele é solto justamente para este propósito. 1000 anos. Jerusalém riquíssima, Israel rico, ouro e prata foram acumulados através desses séculos. Então ele é solto. E a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o seu povo, os demônios, os espíritos malignos, fazer a mesma atuação que faz nos dias de hoje. Soprar, tentar, insinuar, jogar dentro da mente algo que ele almeja, se revoltar contra Deus. E qual é o propósito? Invadir Jerusalém, tomar Jerusalém. Mas por que tomar Jerusalém, professor Givanildo? As riquezas. Isso. Aí aquelas pessoas que nasceram com a inclinação para o mal, vai aceitar esse convite que ele foi jogado na sua mente. Porque muitas coisas que nós pensamos, que o homem pensa, que o crente mais fiel pensa, não é algo que brotou do seu coração, não. Às vezes é uma insinuação diabólica para a pessoa pecar. E isto vai acontecer. As pessoas já têm aquela tendência, mas não têm a coragem. Então ele é solto
E nessa soltura ele tentará todos os habitantes da terra. Imagine, alguém pode dizer assim, mas todos? Sim, ele tentou todos os anjos no céu, Sim. que eu não citei, porque só ficaram lá os anjos que não o seguiram, daí eles serem chamados santos anjos. E assim todos os habitantes da terra serão testados ou tentados pelo diabo. Aqueles cujo coração penderam para essa rebeldia ou essa rebelião, vai seguir a ordem implícita na sua alma, ou então a insinuação de desobedecer a Deus e se rebelar contra Deus. Tudo parte da insinuação diabólica. Muito bem, para você ter uma compreensão melhor desse assunto, você precisa ter assistido a entrevista anterior, né, que nós abordamos aqui sobre o reino milenial. Mas só para você relembrar, não é só para relembrarmos e você compreender. O período do reino milenial será um período de 1000 anos, será no sentido literal. Jesus estará reinando sobre o mundo. Nesse período, Satanás estará preso, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Nesse período em que Jesus estiver reinando, a igreja estará em corpo glorioso, incorruptível, e aí não pode mais pecar, porque já teremos o corpo transformado. Porém, adentrarão no milênio alguns grupos de pessoas que escaparam da grande tribulação, escaparam vivos e adentrarão em corpos físicos naturais. Quem são? O povo judeu e as nações que auxiliaram o povo judeu na batalha do Armagedon. E assim esses dois povos, conforme Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Tanto o povo judeu, que é chamado nesse julgamento de irmãos, quanto as nações chamadas de ovelhas, adentrarão em corpos físicos e naturais. Então esses povos desfrutarão de muitas bênçãos, Jesus reinando, paz, justiça na terra, longevidade. Só que, como eles irão entrar em corpos físicos e naturais, eles vão gerar filhos. Então nascerão muitos filhos desses dois grupos de pessoas. E esse grupo de pessoas que nascer no milênio, nascerá em um período muito áureo, privilegiado. Jesus reinando e Satanás preso. E essas pessoas precisarão ser testadas. Então, embora que isso não esteja explícito na Bíblia, a Bíblia não diz necessariamente que Satanás será solto para que os homens sejam testados, mas é isso que dá a entender quando nós estudamos as profecias. Então, Satanás será solto para exatamente dar a essas pessoas a oportunidade de escolher se vão continuar servindo a Cristo ou se vão seguir a Satanás em sua rebelião. Foi muito bem explicado, professor, mas eu vou pedir para passar a tela só para os nossos queridos telespectadores acompanhar, não é? Então aí está um resumo do que foi falado pelo professor Saulo Soares, né? Que Satanás estará preso, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 3. As pessoas que adentrarão no milênio estarão em corpo físico natural, não é isso? É isso. Passa a tela, por gentileza. Aí o senhor, se quiser fazer algum acréscimo, o senhor fique à vontade. Não, é bom que voltar. Volta, por favor, a tela. Volta isso. Aqui nesse segundo grupo, aí no final tem, ainda estarão sujeitos às paixões do pecado, algo inerente ao homem. Isso. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Sim. Paulo escreve, não veio sobre vós Tentação senão humana. Então, esta tentação estará acompanhando o homem no milênio, porque ele estará em corpo físico, ele não terá o corpo transformado. Isso, exato. E os que nascerem, como o senhor apontou, eles terão também essas tendências. Sim. Aí é onde Satanás aproveita. Vai aproveitar. Passa a tela, por favor. Se o senhor quiser fazer algum comentário, professor, o senhor fique à vontade. Na verdade, milhões de pessoas vão seguir. Não são poucas pessoas. Isso, vão seguir a essa rebelião de Satanás. É porque o homem, na verdade, é tendencioso. Não importa onde ele esteja. Isso. Não é? Assim, isso será resolvido com a intervenção divina. Isso. Passa mais uma tela, por favor. Então, com esse resultado dessa soltura de Satanás, professor, então o que vai acontecer? Ele vai mobilizar, vamos dizer assim, uma grande parte da população mundial para lutar contra Cristo, né? Eu vou ler esse texto, é possível que muitos dos nossos telespectadores... E a Bíblia diz, né, que são milhões, né? Isso. Eu vou ler esse texto, está em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, no final do milênio,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então, Satanás agora vai mobilizar a população mundial para se rebelar contra Cristo. E aí, professor, nós nos deparamos aqui com outro evento escatológico, que é exatamente a batalha de Gog e Magog. Passa a tela, por gentileza. A batalha de Gog e Magog, que eu gostaria, professor, que o senhor explicasse essa batalha, porque, de acordo com as profecias bíblicas, são mencionadas 2 batalhas, né? Tem uma no capítulo 38 e 39 de Ezequiel e essa do capítulo 20 do Apocalipse. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós a diferença dessas 2 batalhas, se é a mesma, por que Gog e Magog. Explique melhor para nós, por favor, sobre essa batalha de Gog e Magog. Professor Givanildo, e quem nos escuta e nos vê, a Bíblia fala que haverá 3 batalhas contra Israel. Certo. 3. A primeira batalha, capítulo 38 e 39 de Ezequiel, a batalha de Gog e Magog. Isso. A segunda batalha é lá, a batalha do Armagedon. É assim? Apocalipse 16 e 16. Isso. E a última rebelião de Satanás, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 7. 26. Então, o que é isso? Qual é a batalha de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39? Conforme os eruditos, é que a região que hoje é a Rússia, ela vai se mobilizar juntamente com os seus amigos, as nações amigas, para invadir Israel. Aí as pessoas perguntam, eles têm mania contra Israel? Tem, porque Satanás quer destruir Israel. Mas também tem outro ponto, a riqueza que contém o Mar Morto. Para os irmãos terem uma ideia, nos anos 80, Raul Lindsay escreveu no seu livro Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, nos anos 70, desculpa. Então ele faz as contas e pôs isso no livro, que o dinheiro que para se comprar a riqueza do Mar Morto, em toneladas de magnésio, toneladas de sódio, essas coisas, o dinheiro dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha e da Rússia ainda não é suficiente. Não é suficiente para comprar a riqueza do Mar Morto. Então, isto chama a atenção dessas nações. E o que é que temos hoje? Temos China, Coreia, Irã, Rússia, chamado o eixo do mal. Nenhuma dessas nações gosta de Israel e nem simpatiza com ela. Quando houve a invasão da Rússia na Ucrânia, sim, e logo a seguir veio aquele ataque do Hamas contra Israel, se esperava uma invasão russa para Israel. Eu li que Putin disse, eu não sou Gog. Por que Putin disse que não era Gog? Ora, a Rússia era um país cristão. Os Césares da Rússia eram tudo cristãos. Eles conhecem a história de Gog e Magog. E eles sabem que é a região da Rússia a cabeça ou o cabeça para direcionar uma guerra contra Israel. E esta guerra vai acontecer. O grande problema, professor Givanildo, é quando será? Isso. Então, eu posso dizer, professor, que essa guerra de Gog e Magog, dos capítulos, descrita nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, não é a mesma de Apocalipse 20. Não é. São 2 guerras distintas, né? Inclusive, a gente percebe que nessa batalha de Gog e Magog de Ezequiel, os judeus vão lutar, eles vão guerrear, sim, não é isso? Enquanto que em Apocalipse 20 eles não lutam, quem vai guerrear é Jesus, não é isso? Na batalha do Armagedon, os judeus estão quase acabando quando Jesus vem. Quando Jesus vem. Então, também não é a batalha do Armagedon. Exato. Então, ao meu ponto de vista, ele eu acredito que o ponto de vista de muitas pessoas que estudam, será antes do arrebatamento. Certo. Ela pode, inclusive, ocorrer em nossos dias. Sim, sim. Por que não pode ser após o arrebatamento? Porque esta guerra não cabe dentro da grande tribulação. Isso, essa guerra não é mencionada na grande tribulação. Não Esta guerra também não é mencionada dentro do reino milenar, exato, nem tampouco no julgamento das nações vivas. Isso.
Então, quando nós estudamos os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, nós vamos perceber que há detalhes que são descritos dessa batalha que diferem da batalha de Apocalipse capítulo 20. Então, apesar dos nomes serem os mesmos, né, Gog e Magog, mas são duas batalhas distintas. Gog e Magog eu acho que é o nome figurado para dar às nações inimigas de Israel, né? Porque, conforme algumas obras, Gog, Magog, Meseque, Tubal, é um grupo de pessoas que saíram desde a Torre de Babel e ocuparam as regiões que hoje fica a Rússia. Uhum. Alguém já disse, mas aquele povo não existe mais. Tudo bem, tudo bem. Mas se o Brasil desocupar e vir qualquer povo morar no Brasil, e eles nascerem, eles serão brasileiros. O pessoal que hoje ocupa a região da Rússia, eles são russos. Uhum. Não interessa se é descendente daquele povo antigo, Certo. não interessa. É daquela região. Certo. Ele vem. Só que quando for invadir Israel, a princípio Israel parece que vai se acabar. Porque é a Rússia e seus satélites. Isso. Ou seja, as nações que estão ao seu redor. Mas o comando é de Gog, que vai trazer Magog para lutar. Uhum. Então Israel vai vencer. Israel vai vencer estas nações de uma tal maneira que isso é incrível, irmão. A China, Coreia do Norte, Irã, Rússia vir contra Israel, uma pequenina nação. Eu penso que algumas nações vão ajudar Israel, claro. Sim. Essas nações vindo, Israel vai vencê-las. E, para se ter uma ideia, Israel vai tomar suas riquezas deles, vai pegar suas armas e queimá-las como combustível. Deixa eu ler esse texto, professor. Ezequiel 39, versículo 9. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, Sim. queimando as coraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Ou seja, eles vão usar as armas Sim. que estarão no território de Israel Sim. e irão queimá-las, vamos dizer assim, Sim. e vão queimar durante 7 anos. Né? Observe que não é pouca coisa. Exato. Não é somente de um povo. São milhões de pessoas que serão mortos nessa batalha de Gog e Magog descrita em Ezequiel. Inclusive o versículo 11 do capítulo 39 de Ezequiel vai dizer que os corpos serão sepultados em 7 meses. Deixa eu ler. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, a leste do mar, que fará parar os que passarem por este lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado de Amon-Gog. A casa de Israel haverá 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Então, 2 vezes o número 7 aqui, né? Durante 7 anos, Israel vai queimar as armas. Mostra a intervenção divina. Isso. E durante 7 meses irão sepultar os mortos. Ou seja, o número de soldados que serão mortos será tão grande que será preciso 7 meses para sepultá-los, né? Isso. Então, essa batalha aqui, professor, ela é bem distinta da batalha de Apocalipse, capítulo de número 20. Isto. Então, na batalha do Apocalipse, após a revolta de Satanás Isso. e a insinuação para aquelas pessoas tendenciosas invadirem a cidade amada, Jerusalém, que também está atrás da riqueza. Por que estão atrás da riqueza? São 1000 anos. 1000 anos, é o milênio inteiro. As nações do mundo levando dízimo e oferta para Jerusalém. Exato. Então, a riqueza é incalculável. E eles correrão atrás dessa riqueza. Israel, se já é uma nação poderosa hoje, no milênio nem se compara, né? Será a capital do mundo, né? Então, será uma nação poderosíssima e muito rica, porque as nações do mundo inteiro irão mandar seus dízimos, suas ofertas, seus impostos, tributos, né, para Israel. As pessoas precisam entender, como nós entendemos, quem estuda a história de Israel, quem estuda a Bíblia, o Antigo Testamento e o seu final no Novo, sabe que Deus está com essa nação. Sim. Jamais, irmãos, observe, não é que Israel é crente, Israel ora ao Senhor. Não, Israel é um país problemático. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus fez uma aliança abraâmica, fez uma aliança davídica, fez uma aliança palestina e fez uma nova aliança. Deus é o Deus da aliança com este povo.
Então ele não pode faltar com a sua palavra, ele vai cumprir com a sua palavra. Ninguém, mas ninguém que ataca Israel sai vencedor. Cadê os egípcios? Exato. Cadê os caldeus? Cadê os assírios? Cadê os sírios? Cadê os babilônios? É verdade. Cadê eles? Isso acabaram. Todos eles pereceram. Está Israel, forte, respeitadíssimo no mundo. É verdade. Por que é que uma nação dessa não enfrenta Israel? Vamos dizer, uma nação poderosa feito o Irã, não enfrenta. Não porque o americano, medo, porque Israel, professor Givanildo, como já dissemos em outros programas, Israel não vai para a mesa de negociações. Ela não vai. Quem vai para a mesa de negociação é o Ocidente. A gente vai ver como é que vai resolver esse problema, se vai ser indenizado em dinheiro, se vai ser indenizado em desculpa. Israel não. Vocês vão pagar dobrado. É verdade. Está aí a resposta dele, a Hamas. Exatamente. O mundo inteiro é contra. Observe, desde outubro do ano passado, daqui a 2 meses ou 3 é outubro novamente. Faz um ano. Vai fazer um ano. Israel e o mundo, Israel vai ser atacado, o mundo é contra Israel, a ONU vem, eu não sei quem vem, a China. Israel, vou atacar, vou meter bomba, vou fazer dessa maneira. E ninguém tem coragem de dizer, não faça isso, e Israel atender. Sabe por quê? Porque Israel, para esse tipo de ataque, se atacar ele, se matar um judeu, Israel não vai para a mesa de negociação. E por incrível que pareça, Deus está do lado desse povo, porque é o povo que escolheu. Lá Oséias diz que Deus chamando a nação de Israel de Efraim, o reino do norte, coloquei meu filho Efraim nos braços. O reino do norte era um reino rebelde, mas Deus chama, através do profeta Oséias, que foi o profeta que foi contra o reino do norte, meu filho Efraim, virei-me, encurvei-me e pus meu filho Efraim no braço. Imagina. Então, é o povo de Deus. E quando essa rebelião acontecer, o céu se abre. Vem fogo do céu, não precisa Jerusalém batalhar, não. Porque ela aí, como já se leu no texto aqui nos programas anteriores, as espadas não serão mais para a guerra. Exato, A foice era para... Exato, para a terra. Isso. Então, quem vem agora é Deus. Aí a Bíblia diz, vem fogo do céu e consumirá esses milhões de pessoas. Deixa eu ler o texto, professor. Então, a gente percebe que uma das diferenças básicas da batalha de Gog e Magog, de Ezequiel capítulo 38 e 39, e essa batalha de Gog e Magog, de Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10, é que em Ezequiel, Israel vai batalhar. Depois dessa batalha, depois que Israel vencer a guerra, vai passar 7 meses para sepultar os mortos, os soldados que forem mortos naquela região. E vai passar ainda 7 anos queimando, vamos dizer assim, os destroços que é daquela guerra, não é? Os materiais bélicos, enfim, que sobrou daquela guerra. Já que em Apocalipse capítulo 20, que é exatamente esse evento que ocorrerá pós-milênio, nós vamos perceber que é Jesus quem batalha. O fogo cai do céu. Agora não é o povo judeu que vai batalhar. Eu vou ler esse texto, professor, e depois o senhor explica, por favor. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. O professor Saulo já explicou sobre isso. Gog e Magog, que são povos, nações que estarão sendo usadas para encabeçar essa batalha, a fim de reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar, ou seja, uma multidão incontável. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, ou seja, Jerusalém será cercada por essas nações. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. É claro que você entende isso, que João não diz assim, vai descer fogo do céu e consumir, porque ele teve a visão. Deus mostrou essa batalha a João, por isso que ele diz que desceu fogo e consumiu, como se já tivesse ocorrido. É porque ele está descrevendo a visão. Então eu posso dizer, professor, que nessa batalha de Gog e Magog, de Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, é Jesus que vai mandar fogo do céu e consumir aqueles povos. E por que o mesmo termo, Gog e Magog?
Porque é uma semelhança em tudo. Primeiro, é uma invasão contra a cidade santa. Segundo, estão atrás da riqueza. E terceiro, é uma rebelião contra Deus. Então, daí o termo Gog e Magog foi o termo que João entendeu que poderia dar a esse grupo que estava invadindo ou cercando a cidade querida no final dos tempos. Não significa aqui que é o mesmo grupo de pessoas. Sim, sim, sim. Aqui, como o senhor bem leu... São nações inimigas. São nações que no reino milenar existirão, certo? Que foram catequizadas, ensinadas, evangelizadas pelo povo de Deus, Israel, que como vimos em aulas anteriores, Jerusalém será a capital política, financeira e religiosa do mundo. Então, este povo aqui, catequizado, mas nem todo aceita. Então, serão tentados e aceitarão a tentação, partirão para a rebelião, cercarão uma cidade e Deus sabe que eles venceriam. Sim. Se não houvesse uma intervenção divina, eles iriam vencer. E aí, desce fogo do céu, consome essas pessoas. E aí diz mais daqui, e o diabo que os enganava, olha quem é que está encabeçando a coisa, como hoje faz, meu amigo. Só um pouquinho, professor. Pois não. Esta luta que você e eu, e muitos, passam em casa, mulheres descasadas, homens traídos, filhos na bagunça, tem um culpado disso. O primeiro culpado é o diabo, que junta o seu grupo para tentar. E estas pessoas que caem nesse engano, porque tem um coração voltado para fazer aquilo, tem uma tendência dele é mais forte. Então são enganados. Quantos lares destruídos? Quantos filhos são mortos? Mães desfilhadas? Maridos sem esposa que abandonou o lar por qualquer coisa? E a mídia está enganando o povo, o diabo está trabalhando através dela para enganar cada dia mais o povo, e a tendência delinquente é forte. Isso acontece hoje. E lá no reino milenar, estas coisas acontecerão, mas este impulso será reprimido pela ordem universal, pela justiça universal que haverá no reino milenar. Então haverá uma repressão. Mas quando Satanás é solto, ele vai dar ânimo para as pessoas lutarem contra Cristo. Professor, é muito interessante nós falarmos sobre o destino final de Satanás, porque há um equívoco na mente de muitas pessoas, tenho certeza disso. A mitologia mostra que o inferno é mais ou menos assim. Os homens sofrendo lá, padecendo naquele fogo, e Satanás com os demônios com uma espécie de um tridente, como que espetando as pessoas, ou atormentando ainda mais. Ora, se esse fosse o destino de Satanás, se esse fosse o destino dos anjos caídos, a pergunta é: quando é que eles seriam julgados? Quando é que eles seriam condenados? Quando é que eles iriam pagar pelo que fizeram? Ora, se os homens, os seres humanos, são chamados à prestação de contas, vão prestar conta de suas obras e serão lançados no inferno, claro, os ímpios, incrédulos e pecadores, a pergunta é: e Satanás, será que ele não vai pagar pelo que fez? E é muito importante esse texto que o senhor leu, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que depois do milênio, Satanás é solto, engana as nações, mas cai fogo do céu, consome esses, vamos dizer assim, esses revoltosos contra Cristo, e depois o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, o destino final de Satanás, posso dizer, professor, e dos demônios, dos anjos caídos, é estar exatamente no lago de fogo. Sim, sim. O lago do fogo ainda não existe, né, professor? Isso, não está ocupado ainda, não, não existe. Então, a gente percebe que isso, ele virá a existir quando Cristo vier em glória, que lançar o falso profeta e o anticristo no lago do fogo. Ali é criado o lago do fogo. Então ele fica lá, 1000 anos esperando pelo terceiro morador, que é Satanás. E os demônios que seguiam Satanás, está tudo na expectativa, como quem diz, agora é a nossa vez. É verdade. Então tudo que eles fazem, todo choro que eles causam na terra,
todo suicídio, toda tribulação, todo vício, eles vão pagar agora no juízo final. Então nós podemos aprender que tudo na Bíblia tem um propósito. Às vezes nós estamos como aquele eunuco, o mordomo mor de Candace e rainha dos Etíopes, às vezes estamos lendo as Escrituras e não estamos compreendendo as profecias, né? E uma das perguntas que é feita com muita frequência é exatamente essa: por que Satanás será solto, né? Depois do milênio? Por que estava tão bom assim, Satanás preso, Cristo reinando? Mas nós percebemos que ele será solto por um propósito específico, né? As pessoas que nascerem durante o milênio serão testadas, serão provadas, terão a oportunidade de fazerem a sua escolha se permanece servindo a Cristo ou se segue a Satanás na sua rebelião. E claro, aqueles que permanecerem servindo a Cristo, não seguirem a rebelião de Satanás, irão adentrar no estado eterno e perfeito. Nós vamos falar sobre isso no próximo programa, em corpos físicos e naturais. E aqueles que se revoltarem contra Cristo serão mortos, né? Vai cair fogo do céu, irá consumi-los. Essas pessoas serão julgadas e condenadas no juízo final e lançadas no lago de fogo. E o texto deixa bem claro que Satanás, que atormentou os homens por milênios, ele também terá o momento em que será lançado no lago de fogo e será atormentado para todo sempre, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, são eventos que estão descritos no livro do Apocalipse, a partir do capítulo de número 20. E se você já adquiriu esta obra do professor Saulo Soares, que é Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã, esses assuntos estão no capítulo de número 12, capítulo 12, que é o penúltimo capítulo do livro, que trata de outros eventos importantíssimos que nós ainda iremos tratar no próximo programa, né? Um dos eventos principais tratados ainda no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 11 a 15, é sobre o juízo final, o julgamento do grande trono branco, que nós iremos comentar no próximo programa. Então, se você já adquiriu esta obra, você tem a oportunidade de fazer da sua casa literalmente uma sala de aula, né? Esteja com a sua Bíblia, seu caderno de anotações, com o livro, lendo. Caso surja alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode enviar para nós. Nós teremos o maior prazer aqui de responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida. E assim você pode ler esta obra e tirar a dúvida com o próprio escritor. Nós vamos para um breve intervalo. Nós vamos voltar dentro de instantes e quando nós retornarmos, nós vamos responder perguntas, vamos tirar dúvidas, vamos enviar saudações e lermos aqui algumas mensagens que foram enviadas para nós. Não desligue, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e nesse momento nós estaremos respondendo perguntas, lendo aqui algumas mensagens e enviando saudações também aos nossos queridos telespectadores. Vamos à primeira pergunta. Antônio Carlos, da Igreja Deus é Amor no Detran, na Iputinga. Queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Antônio Carlos, é um telespectador assíduo, já enviou outras perguntas para nós. E enviamos também saudações aos nossos queridos irmãos da Igreja Deus é Amor aqui no Detran, lá na Iputinga. Ele diz: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo Soares. O programa é um instrumento de Deus em nossas vidas. Tire-me uma dúvida. Na estátua do sonho do rei Nabucodonosor, na parte dos 2 pés, ferro misturado com barro, quem é este reino? Nós estamos vivendo esse tempo? Bem, eu vou pedir para o professor Saulo responder, não é? Mas eu gostaria antes de trazer uma informação que eu considero muito importante, né? Que vai ajudar não só o irmão Antônio Carlos, mas a todos os nossos queridos telespectadores. Na verdade, aquele sonho de Nabucodonosor foi Deus mostrando a ele os futuros reinos, né? Então, cada parte daquela estátua representa um reino. Por exemplo, a cabeça de ouro representa a Babilônia, que estava dominando o mundo nos dias de Daniel. Depois, o peito e os braços de prata fala exatamente do Império Medo-Persa, que foi o reino que venceu a Babilônia. O vento e as coxas de cobre fala do Império Grego. As pernas de ferro fala do Império Romano. E os pés de ferro misturado com barro, professor, nós podemos dizer que é o governo do anticristo no futuro, não é isso? Sim, senhor. Esse governo futuro, que é o último governo, isso, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 1, e vi sair do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Algumas pessoas pensam que aquilo é o anticristo. Não, aquilo é o governo. Do final dos tempos.
Já falamos isso aqui, não foi? Sim, sim. E este governo, repetindo, é o desejo que o irmão quer saber. Quem é este? É o governo do anticristo. Isso. Que será destruído com a pedra cortada a 100 mãos, que vai esmigalhar tudo isso. Isso. Lembrando sempre, professor Givanildo, que esses pés misturados com ferro e com barro, Sim. ele é produto de toda a estátua. Certo. Da cabeça, dos ombros, do ventre, da coxa e das pernas. Tudo está envolvido neste último governo. Isso. Viu? Então será tudo destruído. Então é bom nós lembrarmos, né, quando essa pedra é lançada sem o auxílio de mãos, a pedra representa Cristo. Quando ela atinge a estátua nos pés, despedaça tudo, quebra tudo, esmiuça tudo, espalha tudo, mas essa pedra cresce e enche o mundo, fala exatamente do reino milenial. Essa, sem dúvida, é uma das profecias mais maravilhosas da Bíblia, e nós vamos perceber que 90% dessa profecia já se cumpriu, né? Já passou o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, já se passou o Império Grego, já se passou o Império Romano. Falta cumprir-se apenas o último governo, que é exatamente o governo do Anticristo. Vamos ler uma mensagem. Presbítero Dilnei de Içara, Santa Catarina, que bênção! Recebemos uma mensagem lá do estado de Santa Catarina. Eu quero enviar saudações ao nosso presbítero Dilnei, aos queridos irmãos aí da cidade de Içara, a todos os nossos queridos internautas que acompanham a nossa programação pelo YouTube. Ele diz: paz, meus irmãos, aprender com os professores é muito bom. Não tem opção digital do livro do professor Saulo? Por enquanto não, irmão Dilnei, por enquanto não temos essa opção digital, mas cremos que em breve nós teremos. Deus abençoe e obrigado pela sua mensagem. Vamos ler mais uma pergunta. Presbítero Gerson Guedes, de Santo André, São Paulo. Quero enviar saudações ao presbítero Gerson Guedes, aos nossos queridos irmãos aí de Santo André, no estado de São Paulo. Obrigado pela sua mensagem. Ele diz: a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe esse programa, que é uma bênção no nosso lar. Eu tenho uma pergunta. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 33, diz que: e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Esse versículo se direciona à igreja ou a Israel? Muito bem, professor. Esse texto fala do julgamento das nações vivas, né? Acredito que não está relacionado à igreja e sim a Israel e ao povo que estiver na terra, não é isso? Neste julgamento, a igreja vai estar presente, professor, sim, mas com Cristo. Isso, não para ser julgada. Não para ser julgada. Isso. Essas ovelhas que são postas do lado direito são os gentios, ou sobreviventes das nações gentias da grande tribulação. Eles saíram vivos, conseguiram não morrer, eles não morreram durante a grande tribulação e agora estão ali. Haverá esse julgamento das nações gentias. Dentre essas nações será tirado os bodes, que são aquelas pessoas tendenciosas, que pecaram, que mentiram, que fizeram toda sorte de pecado. E tem aqueles que foram justos durante essa época. Estes são as ovelhas. Os bodes serão mortos, os irmãos, que é os israelitas, e juntamente com essas ovelhas, entrarão no reino milenar. Então nós podemos dizer que não está relacionado à igreja, porque a igreja não será julgada nessa ocasião. A igreja desce com Cristo, né? Na segunda fase da sua segunda vinda. Então, quem será julgado nessa ocasião, irmão Gerson, são exatamente as nações que estiverem vivas no final da grande tribulação. E aí os anjos vão separar a humanidade em 3 grupos. À frente de Jesus estarão os irmãos, que é o povo judeu. À direita de Jesus, as nações ovelhas, que são as nações que ajudaram, auxiliaram o povo judeu na batalha do Armagedon. E à esquerda são as nações bodes, que serão mortos, né? Então, esse julgamento das nações vivas não está relacionado à igreja, e sim à nação de Israel e às nações gentias ou gentílicas que estarão vivas no final da grande tribulação. Vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós? Hildeberg Félix da Costa, de Alcanena, Portugal. Que bênção, né? Recebemos uma mensagem, né, de outro país lá da Europa. Eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Hildeberg Félix, à sua família, aos queridos irmãos de Alcanena e a todos os irmãos aí de Portugal que estão acompanhando a nossa programação. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus, estou na região de Santarém,
Gosto muito deste programa, Deus abençoe sempre. Sou irmão do evangelista Itamar Félix, que bênção. Então nós aproveitamos e enviamos também saudações ao nosso querido evangelista Itamar Félix, que é o coordenador da área 44, bem como a toda a sua família. Obrigado pela sua mensagem, irmão Hildeberg. Vamos responder mais uma pergunta. Leandro Leão, da Igreja Batista em Bonito. Quero enviar saudações ao nosso querido irmão Leandro Leão, aos queridos irmãos da Igreja Batista e a toda a igreja aí em Bonito. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus, boa noite, professores. Minha pergunta é: as 7 trombetas são da ira de Deus de fato? A Igreja Cristã Maranata acredita que a 4ª trombeta é a do arrebatamento. Eu não acredito assim. Pode me explicar? Bem, esse é um assunto que o professor Saulo fala com muita maestria no seu livro A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, e nós podemos dizer sim, professor, que essas 7 trombetas falam da ira de Deus, correto? Com certeza. Todas as trombetas, todas são juízos. Esses juízos das trombetas, dos selos, trombetas e taças, a igreja já está no céu. Isso. Então, quando a gente trabalhou esse assunto em programas passados, a gente viu que há uma discussão. Um diz que é a 7ª trombeta, outro diz que é a 4ª trombeta. Então, na verdade, essas trombetas serão tocadas para dar início aos sofrimentos da grande tribulação. Portanto, a igreja estará no céu. Respeitamos a opinião dessas denominações, mas não aceitamos isto como uma verdade, porque a Bíblia não ensina desta maneira. Não há nenhuma base bíblica para nós entendermos que a 4ª trombeta é a do arrebatamento, porque, caso contrário, as 3 primeiras trombetas deveriam ser tocadas antes, né? Além disso, as trombetas só são tocadas depois dos 7 selos. Então, nós cremos que essas 3 séries de juízos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, como falou o professor Saulo Soares, só irão ocorrer no período da grande tribulação, e nesse período a igreja já terá sido arrebatada. Então não cremos que a 4ª trombeta é a do arrebatamento. Vamos ler mais uma mensagem? Maria Lira, de Itaituba, Pará. Eu quero enviar saudações à nossa irmã Maria Lira, aos queridos irmãos de Itaituba, lá no estado do Pará. Que bênção, nós recebemos uma mensagem aí. Eu quero enviar saudações aos nossos queridos internautas que estão acompanhando a nossa programação. Ela diz: a paz do Senhor, professor Givanildo Hermando e professor Saulo Soares. Sou da Assembleia de Deus da comunidade de Barreiras, no município de Itaituba, Pará. Amém, irmã Maria Lira, Deus abençoe. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua audiência e pelas suas orações. Vamos responder mais uma pergunta. Laudiane, lá de Abreu Lima, setor 11, quero enviar saudações à nossa querida irmã Laudiane, aos queridos irmãos aí de Abreu Lima, essa cidade abençoada, temos grande audiência aí em Abreu Lima, e com exclusividade o pastor Sérgio Correia, que é o pastor aí do setor 11 em Abreu Lima. A irmã Laudiane diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo Soares. Queria saber se quando Jesus ressuscitou e foi no inferno, as pessoas que morreram no dilúvio foram salvas. Muito bem, irmã Laudiana, eu vou deixar essa pergunta para o professor Saulo Soares. Primeiro, né, professor, eu gostaria de dizer que há um mito. As pessoas dizem que Jesus foi no inferno, tomou a chave do inferno do diabo. Isso é lenda, mito, isso não existe, né? Jesus não foi no inferno onde está Satanás, nem foi tomar a chave do inferno. E esse texto está com base em uma das epístolas de Pedro, né? Primeira de Pedro. Mas primeiro deixa-me falar o que aconteceu, o que veio, o que surgiu anteriormente para acontecer isso. Ok, por favor. Philip Russell Shedd, em sua Bíblia, Vida Nova, ou Bíblia Shedd, lançada em 1974-75, traz no rodapé de 1 de Pedro 3, 18 e 19, dizendo que Jesus foi ao inferno pregar aos espíritos em prisão que morreram na época do dilúvio e não ouviram o evangelho. Espera aí, isso já começa errado. Noé pregou o evangelho. Portanto, aquelas pessoas que morreram da época do dilúvio, por 100 anos, ouviram a mensagem através de Noé. Então, não bate. A hermenêutica ou a exegese aqui não bate. Certo. Então, quem são essas pessoas? Agora vamos ver o texto.
Na Bíblia Shed, está escrito da mesma maneira, só muda uma letra para haver este problema. 1 de Pedro 3, 18 e 19 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, é o versículo 18, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, ponto e vírgula. Aí começa a outra frase, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Observe, na Bíblia Shed, esse Espírito aqui está com E minúsculo, daí essa confusão. Se é E minúsculo, Cristo foi vivificado pelo próprio Espírito. Tem cabimento? Dá para entender uma frase assim? Mortificado na carne, ou seja, não tinha prazer nas coisas terrenas, mas era vivificado pelo seu espírito humano. Como? Na verdade, é pelo Espírito com E maiúsculo, pelo Espírito Santo. Certo. No qual quem? Pelo Espírito Santo, observe, não foi Cristo que foi a palavra no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem foi que pregou o espírito em prisão? O Espírito, a palavra de Deus, pelo Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Daí no qual, vamos lá, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas. Vamos parafrasear. Na época de Noé, repetindo, todos foram evangelizados. Noé, por 100 anos, enquanto construía a arca, evangelizou as pessoas que pereceram no dilúvio. Portanto, este texto aqui não está dizendo que as pessoas que pereceram no dilúvio nunca ouviram o evangelho. Está dizendo que as pessoas foram rebeldes, tais como o espírito evangelístico de Cristo estava na boca do evangelista Noé, pregando que a morte estava se aproximando, mas havia uma salvação. Ou seja, sempre o espírito evangelístico de Cristo. Agora vamos ver uma contradição. Que não aconteceu, se Cristo fosse pregar o evangelho lá onde estão os espíritos das pessoas que morreram, estaria do dilúvio, estaria de Sodoma e Gomorra, estaria tudo lá. Aí Cristo ia pregar para eles. Aí diz os mais entendidos, é porque eles nunca ouviram o evangelho. Sim. E as pessoas que morreram e depois não ouviram o evangelho? Porque quando Cristo morreu na cruz, se por acaso que não aconteceu, pregasse o evangelho a esse grupo de gente, Cristo levou cativo o cativeiro, mas depois, professor Givanildo, foi milhões de pessoas para o inferno que nunca ouviram o evangelho. Ouviram. E o que fará? Vão pregar de novo? Então, isto não tem nada relacionado a pregar o evangelho lá no Hades ou aos espíritos em prisão, literalmente falando. Está dizendo que o espírito evangelístico de Cristo estava na boca dos antigos profetas, e especialmente na boca de Noé, evangelizando. Agora veja o que está escrito no mesma carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12. Desculpa, vou começar do 10. Pedro está dizendo que os profetas que profetizaram indagaram da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, os profetas profetizavam e perguntavam, quando isto vai acontecer? Como será isso? Versículo 11, indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, olha para ele. Que neles habitava. Que neles habitava. Foi eles que pregaram. Tanto os profetas, como Noé, como Abraão. Está Espírito de Cristo, não está nem Espírito Santo, mas que é o Espírito Santo? Que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e que a glória que havia de seguir. Entendeu? Aí, esta mensagem que estava oculta lá para eles, mas o Espírito de Cristo
naqueles crentes do Antigo Testamento, já anunciava essa salvação, e eles indagavam quando será isso. Aí vem o versículo 12, que também é esclarecedor. Diz assim, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Ou seja, eles revelaram para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho desde que Cristo anunciou, desde a grande comissão. Aí diz, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Por causa dessa última frase, pessoas vivem dizendo que os anjos quiseram pregar o Evangelho. O texto não está dizendo que anjos queriam pregar o Evangelho. O texto está dizendo que os anjos queriam bem atentar, ou seja, investigar minuciosamente essa história de pregar o Evangelho. Como será isso? Aí vem Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, as muitas formas da sabedoria de Cristo seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Ou seja, os anjos investigam a mensagem do Evangelho na igreja. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa, né? Você tem também esse sentimento que nós temos, parece que a hora passa muito rápido, mas antes eu gostaria de enviar aqui algumas saudações. Eu quero enviar saudações aos nossos queridos irmãos lá do PROAT, em Cajueiro Seco. Hoje é o aniversário do PROAT, inclusive a minha mãe, a irmã Severina, está ali com a minha irmã, a irmã Gilvaneide, e eu prometi enviar essa saudação. Quero enviar saudações também à irmã Alcântara e irmão Pedro, da congregação em Água da Prata, lá em Abreu Lima. Eles acompanham toda a programação da Rede Brasil, sabem o nome de todos os apresentadores, e o que é melhor, a irmã Alcântara com o irmão Pedro são intercessores de todos os apresentadores da Rede Brasil. Professor Saulo, muito obrigado pela sua presença, nós queremos mais uma vez agradecer e louvar a Deus pela sua vida e por essa participação aqui no programa. Prazer é sempre nosso, professor Givanildo. Para mim é uma honra estar nesse programa. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.